Olá, cultura. Afinal de contas, o que é cultura? É algo que está nos museus para poucos? Ou é algo que está aí, na vida, nas ruas, nos corpos? Vamos ver como essa ideia, esse conceito de cultura é amplo, polêmico. Quem vai falar sobre isso e a cidade como possível espaço de sensibilização, convivência e de inclusão pelo cultural é o nosso convidado de hoje, Leônidas Oliveira, ex-presidente da Fundação Municipal de Cultura. Bom, Leônidas, vamos começar por aí. Cultura é uma coisa muito ampla. Eu me lembro do Clifford Geertz, que quando ele foi estagiário, o chefe dele lá, o professor, deu como tarefa procurar definições de cultura. E diz ele que achou umas 150 e se perdeu no meio daquilo. O que para você, para o Leônidas, é cultura? Bom, essas 150 definições de cultura já mostram um caminho para um entendimento do que é cultura ampla e diversa. A diversidade, né? A diversidade de formas de expressão. Nós estamos aqui sentados, estamos num processo cultural, né? Um processo de entendimento, de reflexão, um processo que tem o audiovisual, que tem a TV, enfim, as formas de vida, né? Na cidade e no interior da pessoa, né? Porque aí nós temos além do patrimônio histórico, do pertencimento, de se reconhecer na rua, se conhecer como sujeito, se reconhecer na comunidade. Então, a cultura, ela é realmente as formas da diversidade, para mim, de quais elas existam, das menores às maiores, das eruditas às populares, e como eu me expresso na linguagem, ou seja, cultura, resumindo, eu acho que o Carrion fez em Quito, a Fundação Carrion fez um vídeo dias atrás que fala: cultura é o eixo transversal da vida, né, de todas as áreas. Eu acho que há uma grande definição, que ela é transversal, ela não é em si mesma, não é em si mesmada, ela se relaciona com tudo e com todos. E não é só também ligada à questão da arte erudita, como foi entendido durante muito tempo. Exatamente. E o bom é que esse direito à cultura, as pessoas se apropriarem ou entenderem ou terem acesso à cultura nas suas diversas formas, e as conferências, todas as discussões que nós tivemos, em especial no Brasil nos últimos anos, veio para solidificar isso, de que esse entendimento que há no início do século XX ou até meados do século XX, a arte erudita, ou a arte modernista, ou as vanguardas, ou tudo aquilo que era considerado, mesmo as vanguardas que não estavam na academia, mas a academia e as vanguardas e que levavam adiante, por exemplo, na pintura e no teatro, enfim. Não, há um entendimento de que cultura é pertencimento, são as formas do viver, né? As formas de se expressar no seu viver. Então, desde a religião, seja elas religiões de matriz africana, sejam as religiões gospel, que também são antigas nesse processo, a religião católica, ou seja, com as suas formas litúrgicas do rito, são todas expressões legítimas da cultura, né? Então, assim, quando eu vejo o reinado, né, ou com as suas diversas formas, o congado, enfim, tudo aquilo que trata do símbolo, eu vejo a Umbanda, eu vejo o teatro, seja ele o teatro erudito ou o teatro contemporâneo, todos eles são formas de expressar, respeitáveis, né? Respeitáveis e admiráveis, né, nas suas diversas formas. Então, Agora, isso. dentro dessa percepção sua, como que você faz um balanço dos 5 anos, né, que você ficou frente à Fundação Municipal de Cultura? Eu costumo dizer, eu me lembro da Pampulha, Patrimônio da Humanidade, quando me convidaram para estar na Fundação Municipal de Cultura, eu me lembrei da Pampulha porque eu sou arquiteto. E eu pensei assim, bom, a Pampulha, por que ela... talvez por que a gente não valoriza a Pampulha como ela deve ser, ou por que ela já é protegida no patrimônio histórico municipal, estadual, nacional, e por que ela é patrimônio mundial?
E aí nós descobrimos que há 20 anos ela estava inscrita, mas não havia sido feito um trabalho sistemático. E quando pensei na Pampulha, eu já comecei a pensar nisso que nós estamos falando. Mas a Pampulha é erudita, a Pampulha, ela fora do eixo europeu, vamos dizer assim, da arte europeia, mas ela bebe nas vanguardas europeias, mas faz uma coisa genuinamente nossa. E eu pensei, mas e a outra cultura? O que tem essa cidade? O que a cidade tem a mostrar para mim, enquanto pessoa? E aí eu comecei a percorrer a cidade, desde o primeiro centro cultural, ou dentro de um terreiro, ou dentro de uma igreja, ou dentro de uma apresentação musical de uma banda, que Belo Horizonte tem mais de 1.800 bandas. Que isso, é mesmo? De garagem. É impressionante, é uma cidade extremamente musical, né, Belo Horizonte. E Barreiro é um fenômeno. Há uma pesquisa da OI feita 2 anos atrás que Barreiro é a região onde mais se consome cultura em Belo Horizonte. É mesmo? Que vão mais dos espaços culturais e vêm no centro da cidade, muito mais da Regional Centro-Sul. Aí já vai o movimento, né? O que é cultura? Né? Ou seja, a Regional Centro-Sul produz um tipo de cultura e o que o Barreiro produz outro tipo de cultura e Venda Nova, outro tipo de cultura. E fazer políticas públicas para essa diversidade é um desafio muito grande, mas um desafio posto pela comunidade. Poço, né? Eu fico pensando na questão do carnaval, que parece que você participou muito ativamente no fortalecimento do Carnaval de Belo Horizonte. Sim. Mas já é uma coisa que vinha, né? Não é o gestor que cria o Carnaval em Belo Horizonte. Já tinha alguma coisa pulsante ali, né? Eu acredito que o gestor na cultura não cria nada. Se ele não atrapalhar... Se ele não atrapalhar... Tem hora que eu já acho bom, porque teve uma época que já tentaram administrar demais e já começou a dar confusão. Exatamente. E dá confusão mesmo, porque você administrar expressões, e cada uma são diferentes das outras, são legítimas. E você, por mais que você estude, você não é conhecedor da realidade cultural do indivíduo, né? Do que ele aprendeu, das formas de vida, como ele se posiciona no mundo, que aí já voltando também uma forma de cultura, de posicionamento na vida. Mas o Carnaval, ele nasce de uma vontade, até de uma corrente internacional de volta para o espaço urbano, volta para o centro histórico. Nós tivemos aí 40 anos nos últimos esvaziamento do centro histórico, da cidade, indo para os condomínios, para o shopping, né? Nós temos casos claríssimos, né? A Savassi, por exemplo, o centro de Belo Horizonte. Há esvaziamento, mas a cidade começa a despertar para voltar para o espaço urbano e o centro é o lugar do encontro. Isso tem coisa de quê? 5, 6 anos, 7 anos? É uma coisa 5, recente. 6, 7 porque aqui era um cemitério no Carnaval. Podia tirar a roupa que ninguém via, né? Dizia-se isso, inclusive. E é interessante que o Carnaval de Belo Horizonte ficou, assim, altamente politizado também. Feminismo, reivindicações, críticas políticas. Parece que é o Carnaval mais politizado do Brasil. É o mais politizado do Brasil e o mais diverso. Aí nós já voltamos no entendimento de cultura. Né? Você tem, o Carnaval de Belo Horizonte é o único que você tem jazz, ou rock, música eletrônica, ou os movimentos africanos, que foram taxados muitas vezes de serem carnavalescos ou tudo, não, extremamente expressão desse povo, né? Do nosso povo. E nós temos as igrejas. Então, assim, essa diversidade... Aparece toda no Carnaval. Aparece toda no Carnaval e é uma grande explosão de festa. E é isso que faz diferencial do Mira dos outros. É isso, de novo, né? E rapidamente, que nós estamos terminando, assim, a virada cultural. Virada cultural, eu acho que ela se liga também ao Carnaval, porque foi um momento de explosão. Eu costumo chamar de a virada da diversidade. Porque, assim, as pessoas vão para o espaço público, ocupam, os movimentos já ocupavam, isso também não é invento, é simplesmente uma percepção do que está acontecendo na cidade, dar condições para que isso aconteça, e a virada cultural todas as modalidades da cultura e de uma explosão de 24 horas que você pode escolher da gaymada até, enfim, a virada, missa da virada. Isso. O povo que está nos escutando e vendo, acho que vai achar assim, gente, esses dois se repetem, mas tudo é a questão da diversidade. Tudo mas assim, não tem jeito. E a diversidade vem do respeito. E nós precisamos, no momento... O respeito à alteridade, respeito ao outro. Exatamente. E acho que não há momento mais propício no mundo para se falar da diversidade, o respeito.
momento onde há ondas conservadoras, sobretudo no Brasil, fora do Brasil. Então, falar da diversidade, por isso que é preciso frisar. Quando você reconhece, Humberto Eco fala muito isso, quando você reconhece uma diversidade, uma realidade no outro diferente da sua, é que você muda. Por isso que viajar é tão bom, porque você vê outros povos. E outros povos criam humanidade, e respeito, e a cultura da paz, que eu acho que nós precisamos muito. Então, o respeito à diversidade, ao outro, é política central. Né? Então, por isso que eu sempre mexo com a diversidade, porque ela é a base do precisa respeito. de respeitar. Isso. Olha, vamos fazer um pequeno intervalo, então, e nós voltamos daqui a pouco, e daí já refletindo sobre a questão da cidade. A cidade como possível espaço de inclusão. Até daqui a pouco.